Boa noite. Boa noite. E aí, galerinha, todos entraram lá no grupo do Whats? Eu não verifiquei mais. É importante que entrem, que para a semana que vem eu vou dar uma tarefa lá. Deixa eu ver quem é que está faltando aí. Nós temos 19 participantes apenas. Eu acabei fechando meu WhatsApp aqui. Se alguém tiver o link para passar. Ah, a Brenda está chegando hoje, Brenda. Bem-vindo para quem está chegando hoje, então. Tem mais a gente que faltou semana passada, mas a gente vai seguir o baile aqui e, na verdade, semana passada nós fizemos algumas atividades assim mais dinâmicas do ponto de vista de conversar a respeito da disciplina e também de situações que fazem parte do campo profissional, tá? Da educação física, os grupos de corrida, o ciclismo, né? Então, são situações bem interessantes que nós abordamos, contando histórias também, vendo experiências de projetos sociais. E aí, hoje a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre a questão da disciplina, já que semana passada a gente acabou se estendendo nas atividades. E também faltou um documentáriozinho, não sei se vocês assistiram, que estava disponível ali para vocês, mas qualquer coisa a gente vai colocar hoje aqui também para discutir juntos, né? E entrar na temática do atletismo, em especial as corridas. Certo, galerinha? Eu quero aproveitar, a Larissa me perguntou uma questão antes por e-mail, em relação às horas de prática. Aqueles que são do currículo 3401 ou 3403, né, que é licenciatura ou bacharelado, nós temos 5 alunos nessa situação aqui na turma, estes 5 não precisam cumprir aquelas 10 horas de observação e prática, tá? Os demais, sim. Então, quem é da licenciatura ou do bacharelado, né, sabe, quem é do curso geral ali, então, são os que precisam fazer, então, essas horas de prática. Bom, alguma questão ainda? Querem fazer algum comentário da aula passada? Alguma dúvida? Senão, eu já vou compartilhar aqui a primeira apresentação, que diz respeito... Deixa eu ver onde é que ela está. Da nossa introdução aqui. Isso. A nossa introdução, então, aos esportes individuais e terrestres, na qual nós vamos trabalhar, então, com atletismo em grande parte da disciplina, né? O skate, a patinação e o ciclismo, nós vamos trabalhar ele numa perspectiva de possibilidades de desenvolver atividades, tanto na escola como em outros espaços, e também de que forma nós podemos atuar na promoção de eventos, podemos atuar também em relação à preparação física voltadas a essas práticas, que elas exigem um conhecimento técnico maior, né? E não é numa disciplina que a gente vai conseguir dar conta disso. E mesmo quem não seja um praticante, né, ou não domine um skate, por exemplo, consegue passar orientações em relação a questões pedagógicas para a iniciação, né, ou até mesmo compreender um pouco em relação a como é que é essa prática, lesões, né? Tem situações interessantes que a gente também aborda, como, por exemplo, né, talvez não seja algo que tenha chamado a atenção de vocês,
Mas nessa primeira foto ali, na qual vocês enxergam um dos pés apoiado sobre a prancha do skate e o outro ali fazendo o impulso, né? Nós temos estudos que apontam desvios posturais de quem de quem pratica o skate. É só a Angélica que não está conseguindo ver na tela a lâmina. Ah, ok. Angélica, desta primeira parte, só deixa eu confirmar aqui. Essa primeira parte lá na introdução, ela está disponível no Black, tá? Então, se tu quiseres abrir, baixar o PDF e acompanhar, tu já pode fazer isso, tá? Bom, aí seguindo, então, nós temos... Espera aí. Que como o arquivo é pesado pra caramba, que tem um monte de vídeo, a gente acaba complicando. Bom, o esporte em geral, não só aqui as modalidades referentes aos esportes individuais e terrestres, nós temos diferentes aspectos, né, dimensões às quais nós podemos trabalhar. Nós temos ali relacionado a aprendizado, a técnica, as regras, né, a tática do esporte, né? Por exemplo, tá, aqui no atletismo, né, a gente vai aprender ali uma série de questões pedagógicas, né, de como nós vamos estimular e desenvolver através de educativos, de atividades recreativas, esse interesse pela modalidade, né? Nós temos as questões técnicas mesmo, não é só a gente fazer brincadeirinha lá de correr, fazer competiçãozinha de arrancada. Tem questões técnicas que a gente vai observar também na arrancada do movimento, no desenvolvimento dele, né? As correções de postura do corpo, de pisada principalmente. Tá? Isso a gente vai ter alguns vídeos também para ilustrar vocês neste momento. E também as regras, né? Quando é que queima, quando é que não queima, classifica, desclassifica, né? Como é que é cada uma dessas questões, tá? Então, isso é uma das dimensões quando a gente está trabalhando com o esporte. Nós temos outros conhecimentos também do campo biológico, né? Como, por exemplo, a biomecânica, que ela é fundamental no atletismo, assim como nos demais esportes também, né? Onde nós temos ali a melhor movimento de passada, amplitude. Imagine no salto em altura, né? Que tem toda uma preparação em relação à corrida, ao pé de impulsão, aquele salto, a transposição da barra, né? A queda sem derrubar o sarrafo. Então, a gente tem ali uma série de questões biomecânicas que são importantes. Pensem também ali na corrida com barreiras, para passar aquela barreira ali, né? Então, tem questões biomecânicas fundamentais aí. Nós temos as questões fisiológicas também, né? Ou seja, de funcionamento do corpo, a questão das fibras musculares, né? Porque a gente tem característica de pessoas que elas são melhores para corridas de 100 ou 200 metros. E temos outras pessoas que elas são maratonistas, que correm 42 quilômetros. Então, isso são questões do aspecto fisiológico também, que impactam no esporte. E também nós temos aspectos culturais e psicossociais em relação a essas modalidades. Em relação a aspectos culturais, até mesmo psicossociais, nós temos, por exemplo, no atletismo, os quenianos, né, ou os demais competidores de países do continente africano que têm uma participação bastante importante. Nós temos na São Silvestre, principalmente, a presença deles, assim como nós temos em outras modalidades também, por exemplo, o punhobol, que é um esporte muito forte nos países, na Alemanha, na Suíça, na Áustria, né? Então, são questões culturais que estão envolvidas. E aqui no Brasil, o punhobol, por exemplo, ele se desenvolve em cidades que têm a característica da cultura alemã, né, dos clubes.
Então, isso são questões aí todas que envolvem o esporte. Ana, tu já jogou punhobol? É uma das disciplinas que eu trabalho também, é esportes coletivos 3, né? Que é voleibol na maior parte, mas punhobol também. E, inclusive, nesta semana, na segunda-feira, quem esteve presente na sala para conversar sobre o punhobol foi o Bruno Lamel. O Bruno Lamel esteve aqui conversando com a gente, em outros momentos o Todinho também estava, né? E também na turma de segunda-feira eu tenho as gêmeas ali, a Júlia, a Gabriela e mais o Gabriel Drum, que ainda joga. Enfim, né, a gente tem essas questões todas aí falando do esporte e encontrando aí as pessoas que estão vinculadas a uma modalidade ou outra. Bom, e aí a gente entra no atletismo, né? A história do atletismo está muito ligada às questões do homem primitivo, porque nós temos ali habilidades importantes de correr, né? Na qual a gente tinha que correr atrás da caça ou correr para não virar caça também, né? Precisava saltar obstáculos, né? Lançar objetos, né? Ali vocês veem a lança, que era uma arma, um instrumento de caça importante. E muitas das provas do atletismo, elas derivam aí dessas situações do homem primitivo. Tá? Nós temos os primeiros registros da modalidade lá no Egito, 3.000 a.C., né? Como algumas provas que já aconteciam, mas a gente tem a Grécia como o berço do esporte organizado. E isso ali em 1225 a.C., quando foi disputado, então, o pentatlo, né, onde se tinham 5 provas, a corrida, o salto em distância, né, a luta, o lançamento do disco e do dardo, então, que eram provas que faziam parte do atletismo. E aí o mais antigo registro de competições mesmo voltadas ao atletismo foi ali, 776 a.C. E aí nós temos a maratona como um importante símbolo das Olimpíadas também, né? E principalmente do atletismo, que tem como data o ano de 490 a.C. e que tem uma história muito bonita por detrás, que a gente vai ver logo mais aí. Vamos lá? Aqui algumas datas importantes no que diz respeito ao atletismo, né? E as Olimpíadas, da qual faz parte, onde nós temos ali em 1894 o Barão Pierre de Coubertin, né, onde ele cria o Comitê Olímpico Internacional, né, e institui ali também os valores olímpicos que nós conhecemos hoje, então é fruto desse trabalho ali desenvolvido. E os primeiros Jogos Olímpicos, então, da era moderna, eles aconteceram na Grécia, né, em Atenas. E nós tivemos ali corridas de 100 metros, 400, 800, 1.500, 110 com barreiras, salto em distância, altura, triplo com vara, né? Lançamento de peso e de disco e a façanha do Fidípides, né? Que foi quem, a partir dele, que se criou então a maratona, justamente para recordar essa façanha dele que a gente vai ver logo mais. Alguém conhece a história da maratona e a história de Fidípides? Ninguém sabe a história da maratona? Não tem problema. Alguém já correu uma maratona? Também não, né? Vamos lá. Em 1900, então, entra a prova de 400 metros com barreiras e também o lançamento do martelo. Em 1908, então, o lançamento do dardo. Em 1912, o pentatlo e o decatlo, né? E mais os revezamentos de 4 por 100, 4 por 400. E apenas em 1928 é que tem a primeira participação das mulheres. É o momento em que começa a ter algumas discussões, a mulher consegue conquistar alguns espaços, a própria questão do voto, né? A gente tem um movimento ali no ano seguinte, 1929, em alguns países, então é um início de um momento de movimento em relação às mulheres. E aí, nos Jogos Olímpicos no século XX, né, a gente tem ali a questão das provas de pista e de campo, né, que é como estão divididas as provas do atletismo. Então, num esporte universal, que é a base de todos os outros
existentes. Aqui nós temos o nosso primeiro vídeo, como nós tivemos em 2016, a Rio 2016, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, nós temos uma série de reportagens que saíram à época ali e que são úteis para a gente entender este momento e conhecer um pouco dessa história, até mesmo as questões técnicas ali, para revisitar isso e utilizar em outros momentos. Então, vamos ver aqui. E faltam apenas 77 dias para o início da festa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Repórter Brasil, você vai ficar por dentro das muitas modalidades que fazem o maior evento esportivo do mundo. Hoje é a vez do atletismo. Olha que bizarro! Disputado desde a primeira Olimpíada, em 1896, o atletismo é o esporte mais tradicional dos Jogos Olímpicos. As pistas já revelaram mitos. Entre eles estão os norte-americanos, Carl Lewis, que conquistou 9 medalhas de ouro, e Jesse Owens, um atleta negro que, na Alemanha, Adolf Hitler, venceu 4 provas e silenciou o Estádio Olímpico de Berlim. Histórias que se transformaram em lendas e fazem do atletismo um dos esportes mais populares da Olimpíada. O público fica maravilhado, né? O primeiro a chegar e só sai realmente quando acaba o salto com vara, que é uma das provas mais demoradas, né? Demora 3, 4 horas e o público fica ali aguardando o final. Já sabe bem do que está falando. Em 2 Olimpíadas, ele correu os 1.500 metros e até hoje lembra da emoção de ter participado dos Jogos. É um momento mágico, né? Hoje nós estamos aí, a tocha está desfilando pelo país inteiro e é um momento de paz. É isso que os Jogos simbolizam, né? 205 países participando, imagina tudo isso aqui dentro do nosso país. O atletismo é o esporte que distribui o maior número de medalhas, 141, em modalidades como corridas, saltos e arremessos. No Rio, o jamaicano Usain Bolt pretende levar 3 dessas medalhas e se tornar tricampeão olímpico dos 100 e 200 metros rasos, além do revezamento 4 por 100. Aos 30 anos, Bolt é a principal estrela do atletismo mundial. Na equipe brasileira, as maiores esperanças estão no revezamento 4 por 100 masculino e no salto com vara, com Fabiana Müller, que sonha em repetir a última medalha de ouro do país, conquistada por Mauro Imagem no salto em distância em Pequim. Uma tarefa difícil, mesmo competindo em casa. Desde os primórdios do atletismo no Brasil, ele é uma modalidade que sempre foi praticada pelas classes sociais menos providas de recursos. E, por conta disso, a gente sempre tem dificuldade em conseguir patrocínio, mas a gente espera ainda assim conseguir medalhas com a Fabiana, com revezamento 4 por 100, masculino. E aqui também a respeito do esporte paralímpico, né? Na Paralimpíada, o atletismo também faz parte dos Jogos desde a primeira edição na Itália, em 1960. O Brasil já conquistou 109 medalhas, que é uma das potências do esporte. Wanderson Silva sonha em manter essa trajetória de vitórias no Rio. Ele disputou a Paralimpíada de Londres e pretende participar mais uma vez das provas de lançamento de disco e de arremesso de peso. Londres, para mim, foi uma conquista pessoal. Hoje em dia, eu costumo dizer que agora esse sonho meu de estar no Rio em 2016 é um sonho coletivo, né? Para mim, vai ser uma motivação a mais, até pelo meu filho, me ver competindo, ele tem 5 anos, né? Além de atletas experientes, a delegação paralímpica brasileira também vai contar com estreantes que estão se preparando para disputar as medalhas nos Jogos do Rio. Jorge é um deles, que vai participar da prova de salto em altura e está ansioso para competir. Tem que preparar a mente, tem que deixar a mente bem tranquila para poder já gravar as coordenações de corrida, coordenação de salto. O negócio agora é treinar e ir à frente. Bem, pessoal, então isso é para dar um aperitivo, né, para a gente entender um pouquinho, e aqui agora a gente esmiuçar um pouco mais de que forma que o atletismo está dividido, né? Então nós temos as provas de pista, né, que são as corridas,
As provas de campo, né, que são saltos, arremesso e lançamentos, né? Então a gente tem ali salto em altura, salto em distância, salto com vara, salto triplo, né? Arremesso de peso, os lançamentos de dardo, disco, martelo, né? E nas provas combinadas, onde nós temos então um misto, né? De tanto provas de pista quanto de provas de campo. E nós temos, então, o decátlo, que são 10 provas, e o heptátlon, com 7 provas. Nós temos também, vinculado ao atletismo, o pedestrianismo, né? As corridas de rua, por exemplo, e a maratona, né? As corridas em campo, como o cross-country, né? Que a nossa ideia também é fazer no retorno ali no Campus 1, tem uma trilha bem legal para ser feita. As corridas em montanha, né? E a marcha atlética, aquela marcha que é estranha, né, ao nosso olhar, que parece que as pessoas estão rebolando, mas que ela tem toda uma técnica, é difícil, é uma prova longa, e se tu tiveres 3 erros ao longo da prova, tu é eliminado, só que tu só vai saber disso depois de completar aquela prova toda, né? Então é bem complicado. Aqui nós temos algumas imagens, né, começando ali por cima com a imagem da prova de 100 metros, o Usain Bolt, o salto com vara, o arremesso do peso, maratona, cross-country, montanhismo e marcha atlética. Bom, aqui nós temos um desenho, né, de uma pista oficial, né, para quem já pôde ver pessoalmente ou acompanha as competições por TV, né. Nós temos a pista que ela tem 400 metros, né, de diâmetro, 2 retas de 100 e 2 curvas de 100. Né? Nós temos, então, a área do salto em distância e salto triplo, né? Às vezes ela é a mesma, só tem a modificação em termos ali da distância. Nós temos o salto em altura, que é a direita, o lançamento de disco e de martelo, mais o salto com vara, o arremesso de peso. E no lado esquerdo, aquela orelhinha a mais ali na curva, é para a corrida com obstáculos, que um dos obstáculos é um fosso com água. Agora a gente vai ver uma próxima imagem. Uma coisa importante, pessoal. A linha de chegada nas corridas vai ser sempre a mesma. Ela sempre vai ser onde está o pontinho preto aqui, que é ao final dos 100 metros na reta. Então, todas as provas, elas terminam ali. É a linha de chegada. A prova de 100 metros, ela vai começar 100 metros antes, né? Onde está ali a linha demarcando, e termina ali. Quando nós tivermos 110 metros com barreiras, recua um pouquinho ali onde está a linha dos 100 metros, né? Vai ali para a largada dos 110 com barreiras. Uma prova de 200 metros, ela vai acontecer na curva. E aqui nós temos a saída escalonada, que é cada um saindo de uma posição diferente, alguns mais à frente, outros mais atrás, para compensar esta distância que a gente vai ter, que ela vai aumentando, então, em relação às raias. Os 400 metros, ele vai sair daqui onde é a linha de saída, né? E aí, para completar a prova, tem que dar uma volta completa em toda a pista. Né? E assim por diante. Nós temos aqui os 10.000 metros, nós temos ali o local de saída dos 4x100, 1.500 metros, sai nessa curva, 3.000 obstáculos, 5.000 e assim por diante, tá? Aqui a gente já vai ter as questões das dimensões. Então, a pista ela tem um mínimo de 10 metros de largura, né? E aí a gente tem essencialmente 8 raias, né? São 8 raias concêntricas, né? Isso representa também ali que nós temos, então, a largura da raia de 1,22 m. Nós temos os 400 metros medidos pela raia interna, né? Aquela raia mais próxima ao campo ali, do qual, saindo da linha de chegada, fazendo todo o contorno e retornando, nós temos 400 metros.
Como tem 1,22 m de largura, né, quem for correr na segunda raia, na terceira ou na quarta, acaba ampliando essa distância a percorrer se todos saíssem do mesmo lugar. Porque lá na raia externa, na 8ª raia, o camarada que for correr lá, se ele fosse correr, né, saindo do mesmo lugar que o primeiro, ele correria 49 metros a mais. Então, por isso que é importante. Nas provas de curta distância, todos devem permanecer nas suas raias. Tá? Ali nos 100, 200 metros, cada um corre do início ao final na sua raia. Por isso que nos 200 metros vai ter uma saída escalonada. O que vocês estão vendo também aqui são os blocos de saída, na qual os atletas vão apoiar os seus pés nas provas de velocidade de 100, 200, 400 metros, tá? E, bom, outras demarcações aqui pertinentes, então, à pista. E aí nós temos, então, as divisões. Isso aqui são divisões importantes para vocês entenderem. Nós temos ali as corridas rasas, que são aquelas que não tem obstáculo nenhum, que é correr na pista rasinha ali mesmo, por isso o nome de corridas rasas, onde nós temos provas de 100 mil, quer dizer, 100 mil não, desculpa, de 100 metros, 200 metros, 400, 800, 1.500, 5.000 e 10.000 metros. Então, essas são as provas de corridas rasas. Vocês vão ver, por exemplo, corridas de rua com 3.000 metros, com 3 quilômetros. É corrida de rua. Aqui a gente está falando de provas de pista no atletismo, tá? Aí nós temos, então, as corridas com barreiras, que elas são de 100 metros para as mulheres, 110 para os homens e 400 metros. A corrida com obstáculos, né, mais a marcha atlética, olha só a distância que é 20.000 metros e 50.000 metros. Ou seja, 20 quilômetros ou 50 quilômetros caminhando daquela técnica que parece que está rebolando que nem pato o tempo inteiro. E aí, como é uma prova de rua, né, tem toda uma questão aí do regramento. Se tu for desclassificado ao cometer 3 erros ao longo da prova, tu é desclassificado, mas só vai se saber disso quando completar a prova. E temos também os revezamentos ali de 4 por 100 e 4 por 400. Bom, aqui nós temos, então, arremesso e lançamentos. Você sabe me dizer qual a diferença entre arremesso e lançamentos? Questão de prova, hein? Cri, cri, cri. Vamos, respostas, galera. Vocês estão aí ou abriram a sala e foram ao mundo? Vamos ver, Lucas, diga. Ô, Angélica, tá caindo, né? Sim, tu não ouviu. Eu perguntei a diferença de arremesso e de lançamentos. Não tem problema se não sabe. Bom, a gente vai ver depois do vídeo, tá? Olha ali, eu no videozinho eu peguei ali embaixo. O arremesso, ele sai deste plano, né? O peso, ele sai daqui e esse movimento ele é realizado para frente. Esse é o arremesso do peso. Os lançamentos, eles saem lá de trás, né, do outro eixo do corpo, né? Então, a partir aqui do ponto neutro, sai lá de trás e vai em direção à frente. Essa é a diferença. Arremesso sai do eixo do corpo à frente, né? E o lançamento lá do outro plano. Achei que vocês iam saber, mas não tem problema. Agora vocês sabem porque vai cair na prova, né? Vamos lá. Bom, aí nós temos os saltos. Os saltos, eles são classificados em horizontais, né, e verticais. Os saltos horizontais é aqueles na qual a altura não é o fator mais importante, mas sim em ter a maior distância atingida. Então, nesses saltos horizontais, nós temos ali o salto em distância e o salto triplo.
E nos saltos verticais, nós temos então o salto em altura e o salto com vara. Observem aqui, no salto em altura e com vara, principalmente, o quanto que a biomecânica ela está presente no esporte, né? Olha só a posição ali no salto em altura que o atleta está. Ele está totalmente curvado para trás, as pernas parece que vão encostar, então é todo um movimento para que isso não ocorra, né? E no salto com vara também, né? É aquela questão de tu ter uma projeção, as aulas de física que são importantes, né? Para fazer essa projeção em relação ao ponto de apoio e também como tu vai projetar o teu corpo. Porque não é simplesmente projetar o corpo no mesmo plano ali. Chegando lá em cima, perto do topo, tu ainda vai ter que fazer um giro no ar para ultrapassar essa fasquia, né? Esse sarrafo ali. Bom, e aqui então, o Henrique, o lançamento é o seguinte, tá? No arremesso, tu sai do eixo do corpo aqui para frente. E no lançamento, tu sai de trás, né? Então não é do ponto neutro do eixo do corpo à frente, tu vem lá de trás no lançamento, tá? É o jogar pedra, jogar aviãozinho, tu faz o movimento lá de trás e passa o teu eixo corporal. Certo? Bom, e aqui então nós temos as provas combinadas. De nada, quando quiserem é só perguntar. Quando precisa também ter ali o número mínimo, a performance mínima para poder marcar os 1000 pontos em cada prova, né? Então, ao contrário do que as demais provas elas exigem, né, que tu seja especialista naquela área, que tu seja o melhor, aqui nas provas combinadas tu vai ter que ter uma combinação aí de ser bom em várias provas, né, de ter um mínimo. Obviamente que os tempos, né, que nós vamos ter aqui numa prova de 100 metros, por exemplo, não vão ser os mesmos que tu vai ter para quem ele que é especialista em prova de 100 metros. Por exemplo, o Usain Bolt, que é o recordista mundial de 100 metros hoje, né, ele não teria condições de competir porque teria que ser muito bom também em outras provas, por mais que ele seja o melhor do mundo. Nos 100 metros, não conseguiria atingir, talvez, o índice mínimo para os demais. Então, as provas elas são divididas por dias, né, para ter uma alternância também, ter uma sequência corporal, na qual, o primeiro dia, os homens, né, que disputam o decátlon, eles vão ter 100 metros, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura e a prova dos 400 metros. Segundo dia, então, 110 com barreiras, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1.500 metros. No feminino, então, 100 metros com barreiras, tá? Começa por ali, salto em altura, arremesso do peso, 200 metros, para no segundo dia fazerem, então, salto em distância, o lançamento do dardo e 800 metros. Ó, aqui na fotinho, né, vocês conseguem ver, por exemplo, no arremesso do peso, que o implemento, como são esses equipamentos utilizados na prova de atletismo, nesse caso, o implemento peso, ele sai deste eixo do corpo à frente, enquanto que o lançamento do dardo, né, ele sai atrás do eixo corporal em direção à frente. Aqui, pessoal, tá pequenininho, não precisa se preocupar, esse material vai estar lá, mas só para vocês entenderem que a gente tem diferentes classificações, né, de acordo com a faixa etária. Nós não podemos querer que alguém da categoria pré-mirim, né, lá na educação física escolar, nos jogos escolares, com 10, 11, 12 anos, corra 100 metros. Então, a gente tem que respeitar também a faixa etária, as condições de cada um e ir ampliando isso. Então, sempre quando a gente for falar nas provas aqui, a gente vai falar das provas oficiais, adulto, tá? Mas para vocês também se ligarem que tem diferença entre as diferentes idades e categorias, né?
Que nem, por exemplo, uma prova de 100 metros no adulto, né? Lá com o pré-mirim vai ser de 60 metros e com os mirins de 75 metros. Depois é que começa já a ficar dentro dos 100 metros. A mesma coisa uma prova de 200 metros. O pré-mirim vai começar com 150, o mirim com 250. Tá? Então, nas provas ali, por exemplo, de 800 metros, 1.500, 3.000 e 10.000, não vai ter para os mirins e para os pré-mirins. Tá? Vai ter só a partir dos menores, categoria de menores, ou no caso dos 10.000 metros, a partir do juvenil. A corrida com barreiras também. Nós vamos ter ali competições de 60 metros ao invés dos 110 para os homens, né? Corrida com obstáculos não tem, a marcha atlética vai ser 2.000 metros e 5.000 metros, né? Depois, para menores, juvenil 10.000 e assim por diante. A mesma coisa é o peso. Um peso oficial do atletismo tem 7 quilos, 260 gramas. Isso é pesado pra caramba. Nas aulas, a gente não usa o peso oficial justamente porque nós não queremos lesionar vocês, né? Vocês não teriam condições de arremessar ele sem ter uma preparação física um pouco melhor, né? E poder fazer isso com segurança, né? E a mesma coisa, então, em relação às crianças. Elas vão arremessar 3 quilos, né, ao invés dos 7, ou vão arremessar 4, ou 5, ou 6. Nós temos também para os menores, ali para os pré-mirim, antes até, o lançamento da pelota. Né? Por que daí é lançamento? Porque a gente vai partir lá de trás do eixo. E é como a gente brincava na infância de lançar pedra, né, para acertar em lata no bueirão ou acertar no alvo. Da mesma forma os demais ali, tá? Não vou me alongar nesse sentido. Aí nós temos o feminino, que também tem as suas características de diferenciação. Em relação às corridas, não muda muito, né? Nós temos ali também do que difere do feminino para o masculino, que o peso no masculino 7,260 kg, aqui no feminino são 4 kg, né? Então isso já tem uma diferença. Nós temos ali o disco, o dardo, então isso também são outras questões importantes para avaliar. Mais um videozinho aqui, antes de nós partirmos para o documentáriozinho ali. Na verdade, eu vou passar. Esse aqui, ó, é um desenho animado, né, para quem quiser mostrar, trabalhar em escola, que ele fala um pouquinho de cada uma das provas do atletismo, mas é um desenho animado Pateta, né, então tem algumas correções que a gente precisa fazer. Então aqui ele fala um pouco a respeito dos Jogos Olímpicos. Na beira do Monte Olimpo, onde ficava a Grécia Antiga, originou-se uma competição conhecida como os Jogos Olímpicos. O representante desse glorioso festival atlético... Ele é um pouquinho extenso, né? Não vou me prender a isso, a gente tem outras questões aqui importantes para avaliar. Pessoal, alguma dúvida em relação até aqui? Olha aí o Lucas dizendo que já passar. Quem é que foi teu professor, Lucas? Só para saber se daqui a um pouco não foi aluno nosso aqui. Conta para nós. Ih, não quer entregar. Eu vou... Professor César e Jorge, não lembra o sobrenome deles? Tá bom. Não tem problema, mas era curiosidade mesmo. Galerinha, esse documentáriozinho aqui é 20 minutos e ele mostra provas que são históricas, né, que tem essa questão cultural também e a relação com o atletismo, tá? Vamos passar para vocês aqui. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, né?
Eu queria que vocês vissem ali o comecinho, né, de como é que eram as provas. Então, tem muitas situações ali que são semelhantes ao que nós temos no atletismo. E esses jogos aí, então, direto da Escócia, eles ocorrem até hoje, tem a ver com a questão tradicional que eu falei para vocês. Vamos dar seguimento aqui, então, agora com a parte das corridas do atletismo. Só deixa eu ajustar aqui a tela. Tudo certo por enquanto? Só um momentinho. Eu interrompi o vídeo, tá, Angélica? Mas ele está disponível também lá no Black, né? E agora, essa parte das lâminas, elas não estão lá ainda. Deixa eu só ver se eu consigo liberar. Ok. Isso. Tem batido bastante oscilação aí em termos de sinal de internet. Inclusive, hoje vocês devem ter recebido um e-mail, né, de uma parceria que a Fevale fez com a Claro. Então, tem uma promoção aí para alunos da Fevale para poder melhorar essa questão. Vamos lá, então. Vamos começar agora na parte das corridas mesmo, né? Nós vamos ficar hoje mais com a parte inicial, porque nós temos várias questões técnicas ali para ver também. Esse material também vocês vão ter em PDF, com o link dos vídeos, né? Porque são vídeos pesados aí para que vocês possam abordar. Bom, a gente tem então as provas consideradas de velocidade, né? Que são as provas de 100 até 400 metros, em que a velocidade é predominante. Aqui, pessoal, a gente vai ter as questões da fisiologia bem demarcadas já. Em qual momento a gente está usando um tipo de sistema energético, quais os tipos de fibras musculares predominantes usados, né? Então, isso aqui é importante também vocês compreenderem essa relação. Observem também em relação à saída, né? Depois tem um vídeo ali em que aborda que a saída numa prova de velocidade, que a gente tem a saída baixa, ela é semelhante a um avião decolando da pista, né? Quando ele vai aumentando gradativamente, né? Vai levantando, então, né? De forma gradativa, não sai já de arrancada ali e fica todo empinado, né? Então, isso aí é importante a gente observar, porque vai ajudar na aerodinâmica, em ganhar velocidade. Então, tem marcadores bem legais nesse sentido. Aí nós temos aquelas provas que são consideradas de meio fundo, né? Que é entre 800 e 1.500 metros, na qual a saída já é uma saída alta, e as provas de fundo, né, que são acima de 5.000 metros. Nessas diferentes provas, do 100, dos 200, dos 100 para os 400 já tem uma diferença grande em relação ao ritmo de prova que eu vou estabelecer, porque eu não consigo manter um ritmo intenso do início ao final de uma prova de 400 metros, por exemplo. Os 100 metros é uma prova de extrema explosão, né? E que também tem ali, durante esse período curto de menos de 10 segundos, velocidades distintas. Mas eu tenho uma prova que ela tem um curto tempo a ser cumprido, né? Diferente dos 400 metros, em que eu tenho que ter um ritmo já mais estabelecido. Seguindo, né? Aqui é importante a gente observar essa saída baixa no atletismo, né? Onde nós temos ali, num primeiro momento, na primeira figura à esquerda, o indivíduo, né, com os dois pés no bloco de saída, o joelho do pé que está mais atrás, apoiado no chão, né? Os dois braços alinhados em paralelo com a linha,
Alguém de vocês aí já brincou na sua infância ou conhece aquele jogo das 5 Marias? Quem é que conhece? Brenda, Henrique, Mirella, Gabriel, Jéssica, né? O pessoal conhece. Então, a posição que fica ali das mãos na linha de saída é semelhante àquela fase das 5 Marias em que a gente joga uma Mariazinha para cima e passa outra entre os dedos, entre o polegar e o indicador apoiados. Também aquela posição que a gente apoia a mão para jogar sinuca, né? Para apoiar o taco em cima, parecidinha ali. Tem diversas formas de apoiar, mas uma delas é parecida. Então, são 3 sinais que nós temos, então, na saída baixa do atletismo, que é as suas marcas, quando o árbitro manda os atletas se posicionarem, eles se colocam nessa primeira posição ali. Quando ele diz prontos, nas quais eles erguem o joelho do chão, eles apontam o bumbum mais para o alto, né? E no disparo, no tiro, nós temos então a saída dos atletas do bloco. Então, são esses 3 momentos que nós temos na saída baixa. Não pode partir antes do tiro e também não pode colocar as mãos ou os pés à frente da linha de partida, porque senão queima e é desclassificado. No decorrer da prova, né, na corrida de 200 e de 400 metros, se o atleta invadir a raia interna na curva, ele é desclassificado. Se ele vai invadir a raia externa, que teoricamente é que está mais distante, tem mais metros ali para percorrer, e ele não atrapalhar o adversário, ele permanece na disputa. Às vezes pode ter um desequilíbrio ali, ter uma invasão acidental, então se for em relação à raia externa e não atrapalhar quem está correndo ali, sem problema. Na corrida de 100 metros, ele não vai ser desclassificado se não atrapalhar o adversário, porque todos têm a mesma distância ali na sua raia a percorrer. Seguindo, então, a gente tem aqui, então, a prova dos 100 metros é considerada a prova mais nobre do atletismo. O vencedor é considerado o atleta mais rápido do mundo. Nós temos ali as imagens do Flash, né? E do Superman, então, aquela questão da velocidade, do super-homem, super-atleta. E na imagem mais central à esquerda, nós temos o Usain Bolt, né? Com seu meme ali, que vencia as provas olhando para o lado ainda e dando um sorrisinho para a câmera, né? Porque ninguém conseguia superar ele em termos de velocidade e de tempo. Nós vamos ver depois ali em algumas provas, o Usain Bolt ele arrancava muito mal. Os caras saíam tudo na frente dele, mas ele pegava aquelas pernonas dele ali, ele tinha uma velocidade de reação posterior muito boa. Agora vejam, né? Os atletas que fazem a prova dos 100 metros, né? O Usain Bolt, os demais aí, quem ainda está na fase de atleta amador também, tentando índice, em média, são 45 passadas numa prova para percorrer esses 100 metros, ou seja, são 2 metros cada pernada desses, né? Para os não atletas, né, tipo nós, assim, a gente precisa das 100 passadas para percorrer esses 100 metros. E também ali como característica, que vocês já sabem, a corrida dos 100 metros, ela tem como característica corrida em linha reta. Nós vamos ver aqui a técnica dos 100 metros. Eu não me lembro se esse vídeo está em espanhol ou não, mas se algum deles aqui vai estar sim, o importante é vocês tentar observar o que mostra o vídeo. A prova dos 100 metros é uma das corridas mais curtas e também uma das mais populares no atletismo. Acontece em poucos segundos, mas um bom desempenho pede treinamento, força e potência. O sprint acontece em fases: partida, aceleração e velocidade máxima. Uma boa partida é crucial. Os corredores colocam seus pés nos blocos de partida para parar o corpo em posição de aceleração. A inclinação dos blocos... Olha a biomecânica presente aí. Nas mãos, o polegar e o indicador. Opa! Foi falha minha aqui. A prova dos 100 metros é uma das corridas mais curtas e também uma das mais populares no
Eu que acabei me atrapalhando e apertei sem querer. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Mãos, o polegar e o indicador devem estar alinhados com a linha de partida e os ombros abertos. Na saída, a perna de trás é esticada levemente para dar rapidamente o primeiro passo. A perna da frente fica toda esticada para impulsionar o atleta para frente, com o quadril estendido e o corpo inclinado a 45 graus. Mas sem impaciência. A partida é monitorada por sensores que ligam a pistola aos blocos. Se um atleta queimar a largada, os outros são avisados e o culpado é desclassificado. Os velocistas alcançam sua velocidade máxima entre 50 e 60 metros. É quando seus corpos estão no caminho certo. Os melhores chegam a 40 km por hora. 6 vezes medalhista de ouro nas Olimpíadas, o jamaicano Usain Bolt bateu o recorde mundial em 2009, com 9,58 segundos. O recorde feminino é de 10,49 segundos, em 1988, da americana Florence Griffith Joyner. Então, um pouquinho dos 100 metros. Agora a gente vai ter aqui uma outra análise. Essa ela vai detalhar todas as fases da corrida ali de uma forma mais abrangente, falou como se divide uma prova de 100 metros. Aqui a gente tem uma análise biomecânica mais apurada em relação a isso. Correr 100 metros em menos de 10 segundos. Tarefa para os super-homens do atletismo. A prova é tão rápida que não dá tempo para perceber que ela tem 5 fases. É incrível mesmo. 5 estágios diferentes em 10 segundos. Você vai conhecer agora toda a preparação científica, a explicação científica para a prova mais nobre do esporte. Parece bem simples. Basta levantar e correr o mais rápido possível. Pronto. Em 10 segundos tudo acaba. Muito fácil, certo? O 100 metros raso é a prova mais complicada e mais difícil do atletismo. As aparências enganam. Hoje, para se tornar um bom corredor de 100 metros, é necessário muito mais do que ser rápido. A prova exige uma série de movimentos precisos e complexos, que devem ser treinados à exaustão. É bem parecido mesmo com uma peça de teatro. É uma coisa que tem que ser totalmente ensaiada, tem princípio, meio e fim, tem todo um processo para que o atleta execute. Em apenas 100 metros, existem 5 fases bem diferentes de corrida, com demandas muito específicas. E se o atleta quiser ser um vencedor, é necessário cumprir cada uma delas com perfeição. Em cada fase dessa corrida, há uma técnica de corrida diferente. Para entender essas diferentes fases de uma prova tão rápida, vamos diminuir essa velocidade. E desconstruir os 100 metros, para mostrar os segredos da prova mais nobre do atletismo. A primeira fase é chamada velocidade de reação. Trata-se do tempo que o atleta precisa para sair do bloco após ouvir o tiro de largada. Ou seja, é a fração de segundo que o cérebro precisa para perceber o som da partida e mandar o comando para os músculos iniciarem os movimentos. Um atleta de bom nível faz tudo isso entre 1 e 2 décimos de segundo. É concentração, isso acima de tudo é concentração, o estímulo. E é preciso estar muito ligado mesmo. Se o tempo entre o tiro e o primeiro movimento do atleta for menor do que esse 1 décimo de segundo, a largada é considerada falsa. Foi o que aconteceu com o homem mais rápido do mundo, o jamaicano Usain Bolt, na final do último campeonato mundial de atletismo. Já se o atleta for muito paciente e demorar para sair... No momento que você sai atrás, você já começa a correr errado. Aí começa a fazer força, em vez de acelerar corretamente para chegar nos outros. Com a super câmera lenta, dá para ver que o velocista mobiliza a musculatura do corpo todo para se desgarrar do bloco e iniciar a corrida. E aí ele entra na segunda fase da prova, chamada de aceleração. É o momento em que o velocista corre assim, olhando para baixo. É como um avião decolando, né? Vai subindo gradativamente até ganhar a altura correta. Nessa fase da corrida, o atleta empurra o chão para trás com muita força, usando a musculatura da coxa, o quadril e os joelhos. É nessa fase que a maioria das provas se define. Quem vai mal dificilmente chega ao final da corrida entre os primeiros. É interessante, né? A gente vê isso. Todos os seus objetivos, ele dificilmente vai conseguir reverter o resultado final da prova. Entre os 20 e os 40 metros, o atleta começa a levantar a cabeça e alcança então a terceira fase, batizada de transição.
você vai subindo das atividades do tronco e a demanda técnica vai se mudando. Nesse momento, é muito ângulo, né, de biomecânica mais rápidas e constantes para chegar no estágio mais aguardado da prova, o da velocidade máxima. Entre os 40 e os 80 metros, o atleta atinge o pico de velocidade da corrida. E o Usain Bolt, por exemplo, chegou a ultrapassar a barreira dos 44 km por hora durante esse estágio. Nessa fase de corrida, é como se a pista estivesse rodando embaixo de você. Se estivesse na esteira rolando, tipo, você pisa, faz assim, passa. Os pés tocam o chão rapidamente e o atleta parece voar. Nesse instante, o velocista precisa mais da musculatura da panturrilha e dos glúteos, e também de movimentos precisos do tornozelo. É muita velocidade. Muita. Só que é impossível manter esse ritmo até o final da corrida. E aí o competidor tem que ter a habilidade de cumprir a etapa final da prova, nos últimos 20 metros, conhecida como desaceleração. É humanamente impossível conservar a velocidade máxima por muito tempo. A intensidade e a eficiência das passadas desabam em qualquer atleta. Então, para compensar, o velocista passa a executar uma passada bem ampla, para percorrer mais espaço sem gastar muita energia. Isso quer dizer que a distância entre os pés dos atletas é maior nessa etapa do que em todo o resto da corrida. Dessa forma, ele consegue conservar a velocidade por mais tempo e desliza até o final dos 100 metros. É bem parecido com um automóvel. Está na quarta, tá aquela rotação, ele está pedindo marcha. Quando você bota na quinta, o que acontece? O carro faz só, o carro deslancha, como se pegasse uma descida abaixo. Aí sim, a prova termina. Agora imagine ter que pensar em tudo isso, em cada um desses detalhes, nesses míseros 10 segundos. É muito pouco tempo para você colocar muita coisa em prática. Por isso, o uso da tecnologia é essencial. Para entender tantas variáveis em tão pouco tempo, os técnicos filmam competições e treinos e depois transformam esses vídeos em informações para os corredores. As imagens captadas vão para um programa de computador que demarca os trechos dos 100 metros e avalia o atleta em cada uma dessas etapas. A partir daí, é possível corrigir falhas e fazer com que os corredores treinem especificamente cada um desses segmentos. Dá sensível ao atleta poder captar essa informação e aplicar na prática, né? Portanto, esqueça aquela ideia de que nos 100 metros basta levantar e correr. Parece simples, mas não é. Quem é que vai dizer agora que é de barbada correr, hein? Olha só quanto que precisa de análise, né? Uma das atividades que eu já fiz em outros momentos, se possível a gente vai fazer também quando retornar, é gravar vocês nesta fase de arrancada, né? E é interessante como tem muitos que começam a correr e logo já querem ficar na posição ereta, porque acho que é bonitinho, mas não é isso. A gente tem que aproveitar também essa aerodinâmica, né? Assim como a gente tem essa aerodinâmica, essa biomecânica sendo aplicada em outros esportes, né? Por exemplo, capacete de ciclismo, prova de ciclismo de speed. Então, tudo isso tem questões importantes, né? O Bolt e também o... Ah, meu Deus do céu, agora esqueci. Tem um branco, não, mas um atleta que já teve situações importantes, eles treinavam colocando cordas estendidas, né, amarradas, em diferentes alturas, na qual eles treinavam, então a largada não podiam encostar na corda. Então, para poder trabalhar com isso de ir pegando a altura diferente. Agora sim, a gente vai ver esse outro vídeo aqui, que é do Asafa Powell, né? Também foi outro velocista importante. Esse aqui eu acho que ele está em espanhol. Mas vocês vão ver aqui os estudos de biomecânica, com o mapeamento das partes do corpo, passa as imagens para o computador e analisa isso. E vão ver a diferença entre ele e outro atleta, né, em relação à pisada. Enquanto um tem uma maior força na parte anterior do pé, o outro tem já uma outra característica. O Asafa Powell é o que está embaixo, à esquerda do vídeo.
Olha o movimento que é de Al arrancada. dejar el bloque, Gay corre con las piernas abiertas hacia los costados. O movimento dos braços é como se fosse muito próximo ao corpo, tá? Tem que ser aproveitando essa aerodinâmica também para pegar o embalo, né? Tem gente que corre como a gente comumente fala com o braço de açucareiro, mas não, tem que ser aí, ó. Olha o movimento ritmado, passando próximo ao corpo para ajudar no ganho da impulsão. Impulsarse de un modo diferente que Gay. El secreto está en el modo en que sus pies golpean el suelo. Una mirada de cerca al momento del impacto revela que solo los dedos de los pies de Gay tocan el suelo, mientras que Powell prácticamente toca el suelo con el arco de su pie. Aqui a gente tem a diferença. Um toca mais com a ponta dos dedos, o outro já aproveita o arco para dar impulsão. Então, um vai usar o movimento mais rápido, menor contato com o solo e mais rapidez do movimento. O outro vai aproveitar o contato do solo para este fazer a impulsão. El tiempo de contacto con el suelo que hace Gay es de 16 centésimas de segundo y el de Powell 19 centésimas de segundo. Si se compara el total de tiempo que tienen los pies en el suelo en los primeros 6 pasos, Gay alcanza las 86 centésimas de segundo. Powell alcanza las 99 centésimas de segundo. Cuanto mayor es el contacto, más fricción hay. Então, neste primeiro momento, né, o Powell vai ter vai perder mais tempo e olha como ele recupera depois. Tem a diferença de centésimos de segundo ali que ele facilmente recupera. El secreto se esconde detrás de la sorprendente velocidad que alcanza Powell en su salida explosiva. Eu vou passar um pouco o vídeo, pode ser que pareça que esteja trancando, mas é eu avançando. Eles vão fazer esse teste biomecânico no Japão. Donde se encuentran los Então ele chega, ó, peraí. Essas bolinhas que vocês estão vendo são os sensores, né? São com tinta fluorescente, né? Eles vão colocar nos pontos corporais, ali onde nós temos, então, o cotovelo, o ombro, os ossos do punho, né? A lateral do joelho ali, então, nesses pontos anatômicos. E aí eles vão filmar, né, o atleta japonês ali que está participando do estudo, o Asafa Powell. E depois, como é fosforescente esse material, né, eles vão transpor para o escuro e fazer as alavancas. Ó, o perfil dele, todo marcadinho, olha o movimento. A imagem posterior vai ser no estilo computadorizada a partir destas marcações. Olha aí. O sistema ele capta aqueles pontos, né, que foram marcados e aí traça a ossatura. Olha a força. Podemos ver que Powell consigue mucha más fuerza que Asahara desde su primer paso. O da esquerda, que é o Powell, né? Ele faz mais força contra o solo. E aí toda força de ação tem uma força de reação, que é o que vocês já estudaram em física aí no ensino fundamental e médio. E vão ver também em biomecânica. Asahara solo alcanzó 9 kilómetros con 4 décimas. É muito bacana, até mesmo vocês depois fazerem vídeos, né, com celular mesmo, vídeo colocar em câmera lenta, então
dá para brincar com esses recursos tecnológicos aí e analisar como é que está acontecendo a coisa. Más contacto y fricción con el suelo. De hecho, ayuda a Powell a ganar más fuerza de propulsión. Pero el contacto extra con el suelo produce una pérdida de tiempo. Para compensarla, debe hacer una cosa. Tiene que recuperar el paso lo más rápido posible. É uma característica do atleta, do Asafa Powell, o maior contato do pé com o solo. E é o que o apresentador aqui está dizendo, que esse maior contato do pé com o solo, ele perde tempo na passada da corrida. Porém, ele ganha na impulsão, então ele compensa de uma outra forma. Han revelado que la fuerza y la técnica se combinan para hacer de Asafa Powell uno de los hombres más rápidos que haya existido. Pero todavía queda un misterio. La potencia de Powell quema mucha energía. En principio, demasiada energía para sostener semejante velocidad en 10 segundos. Vou parar por aqui, porque daí agora eles vão para a Jamaica, que é de onde o Asafa Powell é, e falar um pouco da tribo lá. Agora, então, vamos para esse templo aqui do atletismo no Brasil, na Rio 2016. Agora, aqui, vamos mais alguma parte aqui na frente. Agora é só a entrega das medalhas. Então, é uma questão atípica também, porque geralmente os corredores eles são mais baixos, né? Então, as pernas aqui elas podem inclusive atrapalhar, né? Ele é um caso a ser estudado porque é uma exceção. Os corredores de 100 metros, eles geralmente são uma estatura mais baixa, né? E ele foge à regra. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação a essa imagem aqui. Eles são considerados os top 10, os atletas que marcaram época, né, no seu tempo e que tiveram também diferentes tempos aí, conquistaram muitas medalhas. E eu quero perguntar para vocês o que vocês veem nesta figura dos top 10 que chama a atenção. Exatamente o que a Fernanda ali está comentando, são todos negros, né? Porque aqui entra aquela questão da fisiologia que eu falei para vocês. Os negros, eles têm característica de fibra rápida em maior predominância. Ao mesmo tempo, vocês não vão ver atletas de natação, medalhistas que sejam negros. Por quê? Porque a característica da raça negra, da etnia negra, é que a ossatura, os ossos são mais pesados. E para a natação nós precisamos de uma maior flutuabilidade. Então, os atletas negros vão se destacar no atletismo, nas provas de explosão, de velocidade, né? E teremos outras características aí também, genéticas, fisiológicas, em outras modalidades também. Então, desde Carl Lewis, que foi um importante atleta, um velocista americano muito conhecido na década de 90. Sim, no feminino também acontece. Também a gente tem atletas negras aí se destacando na corrida, tanto que a Florence Griffith, ela é negra, e outras também medalhistas que tem isso como característica, tá? Ali tem um nigeriano, que depois baixou para 9,85, o Leroy Burrell também, 9,85, depois foi 9,84, depois tivemos o Maurice Green, 9,79, o Justin Gatlin, 9,77, depois em 2008, né, o Asafa Powell, né, com 9,72, que foi o cara aquele do vídeo antes que nós vimos, Tyson Gay, 9,69, e aí o Usain Bolt em 2009, com um recorde de 9,58, que não foi batido ainda e a gente nem sabe se vai ser batido. Nada é impossível, porque olha a diferença que teve de 9,69
de um ano para o ano seguinte o Bolt baixar 11 décimos de segundo ali para bater o recorde. Então, a gente está na aguardo para saber se tem esse super-homem aí que vai conseguir baixar esse tempo. Bom, pessoal, aí a gente entra nos 200 metros, né? Que ela tem uma característica importante, por ela começar uma curva, ela já é um início mais lento, né? Então, é importante também saber treinar aqui, porque essa largada vai ser na curva, a chegada vai ser uma reta, então, para poder ajustar o corpo nessa parte inicial da corrida, ela é importante. Então, a segunda metade da prova sempre vai ser mais rápida que a primeira, justamente porque a gente vem de uma curva e depois pega a reta. E isso também tem a questão do lado corporal, do hemisfério corporal ali, que vai ter uma exigência maior na saída em relação à curva. É a mesma coisa se nós fôssemos correr, né, ou caminhar na beira da praia, que tem aquela inclinação natural ali, a gente vai, no momento, sentir mais ali a questão da diferença corporal nesse sentido. Então, só para vocês verem aqui, a gente já tem essa saída escalonada, né, com as marcações na pista. Sim, exatamente, parece que tu tá meio capenga, né, que tu vai invadir outra raia para fazer essa prova. Então, tem que ter um ajuste corporal importante aí para poder competir. Aí nós temos, então, a prova dos 400 metros, que ela é chamada da prova mais longa das provas de velocidade. Também nós temos aí a linha de largada escalonada, né, para compensar essas curvas e garantir que todos percorram a mesma distância, né? E aqui a gente tem uma volta completa sendo dada na pista pelos atletas, na qual a linha de saída e a linha de chegada é a mesma. Aí nós temos, então, as provas de 800 metros, que os atletas percorrem 2 voltas na pista, e nas provas de 1.500 metros, em que eles percorrem um pouco menos do que 4 voltas na pista. Tendo a pista 400 metros, se fosse 4 voltas completas, seria 1.600, né? Então, eles percorrem ali uma volta a menos, uma curva a menos, para fechar. E aqui, então, nessas provas que são acima de 400 metros, então a partir dos 800 metros, nós temos apenas a indicação de as suas marcas e o disparo de saída, ou seja, não tem o bloco de saída. Vocês conseguem ver nessa imagem da pista à direita, ali num círculo amarelo na volta, onde é a marcação da partida dos 1.500 metros. Então, é ali naquela curva logo após a linha de chegada, né? Nós temos ali, então, a saída dos 1.500. Aqui nós já temos, então, as provas de fundo, né? Que é as provas de 5.000 metros. E na de 5.000 metros são 12 voltas e meia na pista. E ela tem origem, né, nos mensageiros militares em tempo de guerra, lá na Era Antiga, em 720 a.C., que percorriam para mandar a mensagem, eles percorriam mais ou menos essa distância, daí passava a mensagem para outro e assim ia, né? Então eram consideradas essas são as provas de fundo, e os 10.000 metros, que elas acontecem então com 25 voltas na pista. Todas elas provas do atletismo, provas olímpicas que ocorrem na pista. Nós vamos ter depois o diferencial da maratona, em que ela é corrida na rua, porém a chegada dela é na pista também. E eis, então, a maratona, que na verdade ela tem 42.195 metros, é a maior prova de resistência do atletismo, né? Como eu falei antes, então, nas Olimpíadas, o atleta vai completar a prova nos últimos metros dentro da pista, para que o estádio possa aplaudir. E nós temos ela ali como decorrente da lenda de Feidípides, né, em 490 a.C., que ele percorreu essa distância
de 40 metros, de 40 quilômetros, né, entre as cidades de Maratona e Atenas. Por isso, o nome de Maratona, porque foi uma das cidades da qual ele saiu para levar a mensagem. Então, nos jogos da era moderna, ele está presente então, desde do primeiro jogo, né? E essa distância que na lenda ali, na história do Feidípides era de 40 quilômetros, ela acabou indo para 42.195 a partir da Olimpíada de Londres, para atender o desejo do rei ali, que queria que a prova terminasse em frente ao camarote real. Então, tem de tudo nessa vida. Vamos ver aqui, então, a história da maratona. Ela é descrita como a mais exaustiva de todas as provas olímpicas, mais de 42 quilômetros, mais de 2 horas de dor. Uma prova que exige muito. A prova mais longa do programa olímpico deriva da lenda de Feidípides. No ano de 490 a.C., ele correu os 42 quilômetros entre Maratona e Atenas, para contar sobre a vitória grega sobre os persas. Depois de contar um importante fato, ele caiu de exaustão e morreu. Assim, quando os Jogos Modernos foram realizados pela primeira vez em Atenas, a maratona fez parte do programa. A prova atraiu 17 atletas que largaram da ponte de Maratona em 10 de abril de 1896. Apenas 4 não eram gregos. A rota seguiu o caminho cheio de altos e baixos entre Maratona e Atenas. 42 quilômetros. Duas horas e 58 minutos mais tarde, o estádio em Atenas explodiu com a visão de um grego entrando na frente. Dizem que os príncipes Constantino e Jorge ficaram tão emocionados que correram com o atleta até a linha de chegada. O nome dele? Spiridon Luis. Ele só tinha 18 anos. Como prêmio para sua conquista, o governo grego deu uma fazenda a Spiridon, para onde ele se mudou. 40 anos mais tarde, o Comitê Olímpico Alemão chamou Luis para ser o convidado de honra dos Jogos de Berlim. Ele deu uma coroa de louros para Hitler. Spiridon Luis morreu em 1940. Muito bem, nós vamos ver agora. Esse vídeo, pessoal, ele é emblemático, porque ele aconteceu nos anos 80, ninguém de vocês aí era nascido, né? Mas ele retrata uma situação que a gente... Bom, vou deixar para falar depois, né? Mas, assim, se diz que esporte é saúde, mas com base no que a gente vê aqui em outras experiências, o esporte ele não é sinônimo de saúde, porque ele leva os atletas ao seu limite. O exercício físico, sim, enquanto prática na qual se respeita os limites do corpo, nós vamos ter benefícios para a nossa saúde. Mas vamos então a esse vídeo aqui. Talvez vocês já tenham visto esta imagem desta atleta em outros vídeos motivacionais. Vamos lá. Oi, eu sou Isabela Scalabrini. Hoje estou trabalhando na TV Globo Minas. A qualidade não é muito boa, né? Mas... Eu fui apresentadora dos programas de esportes da TV Globo. E, claro, entre eles, o Esporte Espetacular. Nessas comemorações dos 30 anos do programa, é hora de matar a saudade. Eu acompanhei muitos momentos emocionantes do esporte. Um deles ficou para mim como o maior símbolo da dedicação e do esforço de um atleta. Era atingir um objetivo que não era mais a vitória, era apenas cruzar a linha de chegada. Olimpíada de Los Angeles, 1984. Eu vi de perto quando a Suíça bateu e Anderson entrou para a história. 20 minutos depois de ter chegado o americano, outro momento emocionante aqui no Coliseu. Lá embaixo, a Suíça, Gabriela Anderson, entrou no Coliseu e está tentando chegar nos últimos metros. Ela está encostando para o lado esquerdo, o público
Gabriele, que já conseguiu completar a volta no estádio e vai chegar agora. Um momento realmente emocionante e histórico aqui. A Gabriele caminhando com dificuldade, a gente pode ver os músculos da perna duros e tocando para o lado esquerdo, mas ela vai chegar e o público delira com a Gabriele. Vai conseguir, conseguiu. Hoje, quase 19 anos depois, como hoje, o que estará fazendo Gabriele Anderson? Um dia frio em Sun Valley, no estado americano de Idaho. É no número 700 da rua Morningstar que vive essa simpática senhora. Ela não tem filhos, mora em uma casa confortável com um marido e 3 gatos. Gabriele Anderson nos recebe sem nenhuma cerimônia. Tem 58 anos, fez aniversário no dia 20 de março. De boa conversa, essa mulher fala de limites. Now that I'm getting older, there are a few things that Agora que eu estou ficando mais velha, eu vejo que existem algumas coisas impossíveis, principalmente no esporte. Você pode querer, você pode treinar, se preparar, mas existe um limite. but then you just hit your limits. Em 1984, esse limite não parecia existir. A primeira maratona feminina em uma Olimpíada. Poucos se lembram de Joan Benoit, a americana que venceu a prova. Difícil esquecer essa mulher, que chegou 20 minutos depois, em 37º lugar. Quase 20 anos depois, e aqui está o número, 323. Este era o número da maratonista que entrou para a história dos Jogos Olímpicos. Gabriele Anderson, até hoje, é um símbolo de determinação. People that I don't know if they found out that I ran the marathon. O que mais me surpreende é que, não dias depois, mas anos depois, pessoas que não me conhecem, quando eu conto que estava na Olimpíada, falam: ah, você é aquela garota da maratona? Isso ainda me surpreende. That still surprised me. Era a primeira Olimpíada da Suíça Gabriele Anderson. Ela tinha 39 anos. At the start, I was very excited and I was. No começo eu estava muito entusiasmada, feliz por estar nos Jogos Olímpicos. Estava bem. No final, quando começou a ficar difícil, eu pensei: são os Jogos Olímpicos. É minha única chance. Eu vou terminar. Não importa o que aconteça. E foi assim nos últimos metros. Eu vi a linha de chegada e pensei: eu tenho que terminar. I'm gonna try to finish no matter what. A imagem impressiona a própria Gabriele. I could see the finish, and I thought, I just have to finish. I wasn't expecting a medal, but I was hoping. Eu não esperava uma medalha. Esperava terminar entre as 10, 15 primeiras. Os tempos que eu tinha tornavam isso possível. My pace was indicative of. Os médicos só deixaram Gabriele continuar porque ela ainda transpirava, o que era um bom sinal. Not really the doctors, but I know that they came out. Eu não ouvia claramente os médicos, mas eu sabia que eles me perguntavam se eu queria parar. Eu me lembro que eu falava para eles, ou só na minha cabeça, para mim mesma, que eu queria terminar. Eu estava bem o suficiente para isso. Ela não tinha ideia de como estava, nem de que aquele momento seria histórico. Para muita gente, motivo de orgulho. Talvez não para ela. Não era exatamente orgulho. Eu estava aliviada. Aliviada porque a dor tinha passado e eu não precisava mais andar. Quando vi as imagens, fiquei sem jeito. De certa forma, desapontada. Eu acho que poderia ter ido melhor. Pergunto se ela mudou de ideia nos últimos 20 anos. Não, eu ainda não sinto orgulho. Ainda fico sem jeito quando vejo a imagem. Uma imagem forte de alguém tentando carregar o próprio corpo. Eu não percebi que eu seria um símbolo de determinação. Vi isso no dia seguinte, quando li os jornais e fui chamada para uma entrevista. Eu não sabia o quanto a minha imagem estava impressionante. Foi um choque.
jornais estão guardados até hoje. As lembranças de Los Angeles 84 espalhadas pela casa. Um pedaço da pista também ficou com ela. Eu fico feliz e agradecida por não ter tido nenhuma sequela. No outro dia eu já estava me sentindo bem. Pude continuar competindo. Não era o fim da história. The main thing, to end the story. Abril de 2003. Primavera nos Estados Unidos. Ainda neva no estado de Idaho. E a história de Gabriele continua. Ela já não conta. Bom, vou parar por aqui nesse vídeo, né? Vocês viram, então, alguém já tinha visto esta cena dela chegando na linha de chegada ali, cambaleando? Exatamente, né? Então, aquilo que as pessoas dizem, que esporte é saúde, não dá para desistir, coisa e tal, ela já nem raciocinava direito, ela queria terminar a prova, né? E veja bem o que ela diz, graças, né, que ela não ficou com sequelas, né? E os médicos deixaram ela terminar porque ela tinha ali sinais de que não estava totalmente desidratada e que tinha condições de concluir, mas ninguém lembra da vencedora da prova, da maratona, que é a prova mais importante na Olimpíada, mas lembra dessa cena que foi marcante aí e que é reproduzida por diversas vezes para os mais diferentes exemplos, né? Seja exemplo de superação, de força de vontade, ou também disso de que a gente tem que lembrar de respeitar os limites do nosso corpo. Bom, para a gente seguir, então, aqui, nós vamos andar mais um pouquinho, nós temos aí as corridas, então, a marcha atlética, né, 20 mil metros e 50 mil metros, né, então, aqui a gente tem ela como origem na infantaria inglesa, né, nas grandes distâncias a pé, nos séculos 17 e 18, e que é aquela prova que o pessoal dá risada, que diz que é corrida de boiola, nada a ver, né, é uma prova que exige muita técnica, e que precisa ter sempre o pé de contato no chão, né? E também a perna reta estendida. Então, vocês veem aqui nos dois infográficos, o da esquerda mostrando a respeito da marcha, onde nós temos, então, o momento de se coloca o calcanhar no chão, faz o contato completo do pé com o chão. Aí tem a fase de propulsão, que é 50% ali registrada. Depois tem o retorno da perna para frente e a colocação do calcanhar. Tá? Então, observe o movimento que acontece. A diferença que nós temos para a corrida é que nós temos um momento da corrida em que nós não temos o contato de nenhum dos pés no chão, que é a fase da suspensão. Tá? Então, a gente tem ali a suspensão, a fase do apoio, a suspensão de novo, o retorno da perna, frente e a nova suspensão, tá? Ali tem um link de uma notícia, né? Porque a gente tem ali, ó, uma advertência, e aí, chegando na terceira advertência, o atleta ele é desclassificado. Nós vamos ver agora 2 videozinhos aqui sobre a marcha atlética. Um dos esportes mais curiosos das Olimpíadas, a marcha atlética, é uma modalidade do atletismo. Para executar o movimento com precisão, o competidor tem sempre que manter um dos pés no chão, por isso acaba requebrando os quadris. Nos Jogos Rio 2016, um dos nomes que vão representar o Brasil é o de Caio Bonfim, que herdou dos pais a paixão pelo esporte. Os passos da marcha atlética parecem simples, mas têm regras complexas. Além de caminhar, mantendo sempre um dos pés no chão, ao dar cada passo, a perna que avança deve estar reta. O brasiliense Caio começou no esporte aos 16 anos. O gosto pela marcha atlética veio de casa. A mãe, Janete Sena, foi marchadora e encerrou a carreira com um legado de 8 títulos. Ele nasceu no meio. Então, desde bebê, a gente via para as competições, eu ia competir, ele ficava no carrinho, a galera ficava cuidando dele. E ele cresceu nesse meio, não tinha como não ser influenciado. Janete era treinada pelo marido, João, que hoje é o responsável pelo desempenho do filho nas pistas. Desde os 10 anos, que desde a sua primeira prova que ele é campeão. Todo momento nós passamos para ele a questão do treinamento, né? Melhorar a técnica,
fazer o possível para que sua marcha seja irrepreensível, para que os árbitros possam ver ele marchando e dizer assim, ele é um bom marchador. A marcha atlética exige atenção, concentração, ritmo e resistência. Por isso, o treino dos atletas é intenso. Caio, por exemplo, treina de 3 a 4 horas todos os dias. Mesmo com o apoio da família, ele passou por diversas dificuldades, principalmente com a falta de patrocínio. Para continuar competindo, contou com a ajuda do Bolsa Atleta. Eu estou aqui hoje por causa da Bolsa Atleta. Por muitos anos foi o único incentivo que eu tive, então eu sou grato mesmo por tudo que está esses investimentos do meu país, né, junto com a Bolsa Atleta. Eu agradeço mesmo, de coração, porque consegui, quando era juvenil, ser segundo do mundo. A Bolsa Atleta me ajudou a estar nos Jogos Pan-Americanos, a estar em Londres. Então, hoje faz parte, ainda faz parte desse investimento, dessa valorização. Então, ajudou a construir a minha carreira. Aos 25 anos, ele tem alcançado ótimos resultados. Conseguiu os índices das 2 competições olímpicas, de 20 e 50 quilômetros. Agora sonha em brilhar nos Jogos do Rio de Janeiro e popularizar o esporte no Brasil. É hora de a gente preparar e dar o melhor. Mesmo que não saia o resultado esperado, a gente poder olhar para trás e falar, cara, eu dei tudo para o meu país, dei tudo para chegar bem aqui. Então, para mim é uma honra. Faltam 45 dias para os Jogos Olímpicos e 78 dias para os Jogos Paralímpicos. E aqui, então, um videozinho mais técnico para falar como é que é a marcha. Durante a marcha, o dedo de trás do atleta não pode deixar o chão até o calcanhar do pé da frente tocar o chão. Violar esta regra é conhecido como perda de contato. É mostrado ao atleta um alerta amarelo. Além da perna, que deve esticar a partir do ponto de contato com o chão. Violar esta regra é chamado joelho dobrado. As provas algumas vezes acontecem em pistas de corrida para tornar mais fácil de monitorar. Se 3 juízes separadamente apontarem violações, o atleta é desclassificado. Inscreva-se no topo. Isso a gente vai parar com este aqui. E a gente está quase terminando aí, não fizemos intervalo, tocamos direto. Eu vou passar por último aqui um videozinho com a história, um desenho animado, na verdade, do Usain Bolt. You saying you're gonna be late? No worries, Mama. Hey, wait! You forgot your lunch. Oh, that boy. Not gonna be late. Not gonna be late. Not gonna be late. Excuse me. No. Hey, boy. What's the matter with you? Not gonna be late. 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 Huh? Bye-bye. Woo! The boy square fire. Love and my friends. Oh. Yes, right on time. No worries. Okay, lunchtime. Everyone outside. Oh man, lunch. You're saying, right? You know, I don't think I'm going to eat all of this. You want it? Huh. Okay, then it's yours. If you can beat him in a race. Race? Hero? Come on, just come here to that tree. Okay. Okay.
Okay. Okay. Isso é baseado na história real do Bolt. You're good. But if you want to be great, you're going to have to take this more seriously. Here comes a teenage sensation, Usain Bolt, sprinting down the stretch. Oh my God, look at this kid! This race is absolutely incredible. What's the matter, Usain? What if I don't win? What if you don't win? Since when did you become so serious, boy? Don't let me go there, Mama, please. Look at yourself, Usain. You're worried about the big race, worried about the big crowd out there. So many worries on your mind that you forgot which shoe goes on which foot. Maybe you forgot who you are too. The boy I know has no worries, because all worries ever do is weigh you down. Usain, you have to remember, you can always go faster when you keep it light. You see? Okay, no worries, Mama. É um vídeo promocional, né? Então, bom, pessoal, isso então, deixa eu só voltar o vídeo aqui. Bom, enquanto não aparece aqui o vídeo, né, para eu poder me despedir de vocês, queria ver os comentários, então, em relação ao que nós tivemos na aula de hoje. Alguns já comentaram no início, né, realmente não é apenas ouvir ali o disparo e sair correndo, tem técnica, né, tem treinamento, né, vocês viram ali também no início que para a corrida de 100 metros, para poder ter aquela velocidade, aquela explosão, o pessoal treina pesado, faz treino de resistência. A gente tem a possibilidade de treinar usando outro colega, né, como a gente vai fazer também nos treinos iniciais, na qual a gente segura aqui, né, pela cintura, como se aqui a cadeira fosse do outro atleta, segura pela cintura e faz aquela resistência para ele não conseguir.
Ou então os cinturões também, tem um paraquedas também que a gente pode usar, tudo isso para treinar um pouco a resistência aí para aprimorar essa técnica de saída e também conseguir um maior impulso, né? Então tem formas diferentes de treinamento para quem for seguir nessa área. Isso, as borrachas, né? O cinto que tu colava é com cinto, né? Ou com borracha. Então isso é legal para a gente usar também para ter essa força de explosão. Tem que prestar atenção na pisada, né? Então tem uma série de questões aí importantes que envolvem a prática do atletismo e das corridas, né? Também as corridas de rua têm as suas particularidades, então cada uma delas vai ser diferente. Então, assim, ó, eu, por exemplo, quando eu competia pela Fevale, pelo DA, né, no tempo de acadêmica, a minha capacidade, digamos assim, a minha habilidade era para as provas de velocidade, era arrancar e disparar feito um raio. Se eu fosse correr uma prova de 400, dar uma volta inteira naquela pista imensa, né, já não tinha fôlego e resistência. Então, mesma coisa, a corrida de rua não é comigo, eu sou de caminhada na natureza, como eu falei para vocês, caminho na boa, 15 quilômetros, 18 quilômetros, mas não corro 3, né, porque daí dá aquela dorzinha também que a gente sente no lado aqui, né, então não tenho essa característica aí. Então, é cada um achar a sua habilidade. Tem gente que vai se dar bem no peso, no dardo, então são questões diferentes. Bom, não quero me prolongar, já que nós ficamos aí esse tempo todo, aí desde as 19h30, né? Hoje a gente vai encerrar aqui pelas corridas rasas, né? Que são aquelas que nós corremos sem nenhum obstáculo. Na semana que vem, a gente entra, então, nas corridas com barreiras e corridas com obstáculos. E também eu deixo um pouco mais light a próxima semana para que vocês também façam a leitura de um artigo referente a essas questões. Vou deixar um teminha na semana que vem. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Algum outro comentário? Que bom que gostou, Angélica, que bom, pessoal. Geralmente as pessoas não acham legal o atletismo porque é correr, é prova individual, mas é bem bacana, né? Eu gosto bastante também. Nunca gostei, assim, meu esporte preferido sempre foram os esportes coletivos, né? A competitividade. Mas aqui eu acabei descobrindo também essa paixão que, na verdade, a gente tem ali o adversário para competir, né? Numa corrida, porém a gente acaba competindo muito mais conosco mesmos, né, de querer fazer um tempo melhor, né, de querer baixar o tempo, do que a relação ali de competitividade, né? Então, é isso, né? Essa mensagem que eu queria passar para vocês, que bom que vocês estão curtindo, né? E para quem não está ainda no grupo de Whats, né, eu sugiro que vocês entrem, que eu vou passar também algumas demandas. Para quem não estava na aula passada, a gente deixou claro que não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, nem corrente, que se não passar corrente vai acontecer não sei o quê. É para resolver algumas dúvidas de forma mais imediata e para eu passar uns recadinhos aí, uns videozinhos motivacionais para vocês e pedir também algumas tarefas para vocês, tá? Tá ali o link para entrar no grupo através do convite. Vamos ver se a gente consegue que todo mundo faça aí adesão. Por hoje, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. O material já está disponível ali no Black, né? O PDF, os vídeos. E quem aí quiser dar uma olhada de novo, aquele documentário lá do início das provas da Escócia, ele está no Netflix, uma série muito legal chamada Esportes do Mundo. Então tem umas coisas bem bizarras ali, interessantes. Certo, galera? Um super beijo para vocês. Obrigada aí pela participação, pela presença de vocês. E nos vemos, então, na próxima quinta-feira. Vou ficar mais um tempo aí. Qualquer coisa é só chamar. É Esportes do Mundo. Beijão para todos.
you.